Fala, galerinha! Direito Civil, contatos, agora falando de aula 5, tá certo? Vamos falar então sobre lei de locações. Nós já esgotamos todas as espécies de contratos nessa fase até a aula 4.1, né? Nós começamos aí já na segunda parte, né, do segundo bimestre, do segundo semestre. E agora vamos esgotar aqui de uma forma resumida, porque nós exploramos muito bem locações. É um assunto que está no nosso dia a dia. É importante a gente pegar essa manha de alguns macetes que eu vou falar com vocês aqui e que eu já conversei em sala de aula, tá? Nós sabemos que no Código Civil há previsões de locações. E há uma lei especial, a Lei de Locações, que é a Lei 8245 de 91, onde também é conhecida como Lei do Inquilinato, tá? Por isso que ao longo da nossa apresentação nós vamos ter aí a sigla LI, de Lei do Inquilinato, beleza? Conceito é básico, a gente pode transformar esse conceito de algumas maneiras também, né? O que é o contrato de locação? O contrato é uma espécie de negócio jurídico decorrente da manifestação de vontade das partes, é o contrato. Assim, o contrato de locação, a vontade das partes é expressa da seguinte forma: locador disponibiliza a posse do objeto da locação e locatário poderá usar o bem e gozar daquele de acordo com a finalidade estabelecida, mediante o pagamento de remuneração periódica, mensal, geralmente durante o período pactuado pelas partes. Então, o que nós queremos dizer aqui? Quando falamos de contrato, nós falamos de relação obrigacional, nós falamos de relação interpartes, nós falamos de relação horizontal. Nós falamos de que o contrato ele vai gerar um vínculo jurídico. E esse vínculo jurídico ele vai existir entre credor e devedor, ou devedor e credor. O devedor sempre ficará vinculado ao negócio jurídico enquanto pender pagamento, enquanto não houver o adimplemento do contrato. Então, por essa razão, esse vínculo ainda vai pré-existir. Falando de contrato de locação, existe um objeto, né? Existe uma coisa, na realidade é melhor falar sobre coisa, porque o objeto do contrato na relação obrigacional é a prestação. Então, falamos de coisa para não confundir, beleza? Porque o objeto, falando na relação de direito real, é a coisa. Então, o negócio inverte. Melhor falar que aqui nós estamos falando de uma coisa que é a alocação de uma coisa. Então, o contrato ele é uma relação interparte. O proprietário ele vai figurar na condição de locador, é aquele que vai entregar, vai ceder aquela coisa mediante um pagamento. Então, o contrato de locação ele sempre será oneroso. O contrato de locação sempre será oneroso. O locatário paga para usar o bem. O locatário paga para usufruir do bem, como se fosse dele. Porém, se afasta no contrato de locação o animus domini, que é um pressuposto bem importante para a configuração da intenção de obter aquela coisa como sua. Como eu tenho contrato de locação, eu tenho prazo determinado e eu tenho pagamento. Então, eu afasto completamente o animus domini e não se pode aí iniciar um processo de uso capião, porque estamos tratando de locação, tá? Então, beleza, acredito que ficou bem explicado aí. Se não for estabelecido o tempo de duração, o contrato será válido por tempo razoável ou indeterminado. Sabemos que a locação está prevista no Código Civil e possui uma lei específica, que é a Lei do Inquilinato 8245 de 91. Eu cito aqui, eu vou lendo o caput, tá? E vou explicando o restante para não ficar muito cansativo, que essa apresentação é um pouco longa e eu não quero esgotar, eu quero tentar manter até 20 minutos. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não. O uso, gozo da coisa não fungível, tá? Não fungível é infungível, aquela que não pode ser substituída, mediante certa retribuição, que é o pagamento. Então, o objeto do contrato de locação é uma coisa infungível,
Ou seja, é única e não poderá ser substituída por outra de igual validade, mesmo que da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Lembrando que falando de coisa infungível, é aquela que não pode ser substituída. Então, se ela não pode ser substituída, ela é uma coisa certa. E para ser coisa certa, nós temos 3 requisitos, que é a qualidade, quantidade e o gênero. Fechou? Foi o que eu coloquei ali. Espécie, qualidade, quantidade. Gênero ou espécie, não tem problema. Se o objeto for fungível, a restituição poderia ser por meio de substituição do objeto por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Em caso de contrato de mútuo, por exemplo, aí se eu tenho um contrato de mútuo, eu não tenho a onerosidade. O contrato de mútuo é uma espécie de contrato de empréstimo, assim como o contrato de comodato também é uma espécie de empréstimo. Espécies de locação. Locação de coisas, está previsto no Código Civil. Locação de prédio urbano, não vem a previsão no Código Civil, porém tem a previsão na Lei 8245 de 91, que é a Lei de Inquilinato. Locação residencial, também prevista na Lei do Inquilinato. Locação por temporada, também está previsto na Lei do Inquilinato, não preciso ficar detalhando, porque a locação por temporada é uma alocação bem específica com relação a tempo. Né? Eu uso por um curto espaço de tempo e entrego. Outra pessoa usa por um curto espaço de tempo e entrega. A locação residencial é moradia residencial da família da pessoa. Prédio urbano, também a gente traz ainda espécies de locação dentro da lei de inquilinato. A locação empresarial, que tem uma finalidade empresarial, comércio. A locação de prédio rural, imóvel rústico também, mas aí a locação de prédio rural ela vem prevista por uma lei específica, que é a Lei 4.504. Então, percebemos aí, pessoal, que as espécies de locação estão espalhadas por normas jurídicas, normas públicas, normas legais. Falando de determinadas espécies de locação, encontramos no Código Civil, outras na Lei do Inquilinato, outras na Lei 4.504, que é o Estatuto da Terra, quando se trata de locação rural. Beleza? Classificação. Todo contrato de locação é sinalagmático. Sim. A sinalagma ela vai estar dentro do que é oneroso. Ela vai estar dentro do que é oneroso. É uma forma da gente aproximar a sinalagma da nossa relação. Porque a sinalagma é o mútuo. A sinalagma é a bilateralidade. É a obrigação que um tem e o outro também para fazer o efeito da equidade e proporcionalidade. Então, nesse caso, a prestação realizada pelo locador é disponibilizar a posse do objeto locado. E, em contraprestação, o locatário paga a remuneração. Aí é que está a sinalagma. Se eu sou proprietário, eu deixo disponível o apartamento, o locatário quer usar o apartamento e para usar ele tem que pagar. Então, ele tem a contraprestação. A prestação e a contraprestação mútua, né, entre as partes. Então, eu tenho a sinalagma. Consensual decorre de manifestação de vontade das partes, que é um negócio jurídico de direito privado. Ele é consensual, sempre vai ser consensual, porque se não for consensual, vai haver um embate. E se eu tiver uma pretensão que é resistida, vai haver a lide. E se eu tiver a lide, eu tenho um processo judicial. Então, eu não tenho consensualidade dentro da relação contratual. Logo, eu não vou admitir a sinalagma nessa relação, porque não houve, na verdade, a resistência da pretensão de uma outra parte. Observação: para constituir o contrato, a manifestação de vontade é suficiente. Lógico. A entrega do bem já constitui parte da execução do contrato. Vírgula. Quando eu falo a entrega do bem, já constitui parte da execução do contrato. Não é execução judicial. É a forma como aquele contrato irá tramitar dentro do seu período. Estou executando o contrato de forma prevista nele mesmo. Se eu tenho que entregar o imóvel em 30 dias, eu começo a execução dele entregando o imóvel em 30 dias. A partir daí, eu começo a receber em mais 30 dias o pagamento do aluguel. Então, o contrato está em execução.
O contrato está ativo, o contrato está em funcionamento. O contrato ele é oneroso, há uma remuneração do locador para o locador pelo locatário. Ele é impessoal, porque ele tanto está no Código Civil quanto na Lei do Inquilinato, que permite a transmissão do contrato aos herdeiros. Ou seja, eu sou locatário, eu faleço, a minha esposa assume a responsabilidade, ela falece, o meu filho assume a responsabilidade. Então, o contrato de locação, ele adentra nas questões do direito sucessório pela responsabilidade das partes. Se o locador falece, os herdeiros recebem um aluguel. Se o locatário falece, os herdeiros do locatário efetuam o pagamento de aluguel. Beleza? Não há extinção do contrato pelo falecimento das partes. Ele adere ao direito sucessório. Morrendo o locador, o locatário transfere-se aos herdeiros a locação em tempo determinado. Fechou? Beleza? Aqui a gente já passou. Direitos e obrigações do locatário e locador, nós já sabemos, ele é sinalagmático, o locador cede a coisa mediante o pagamento, o locatário é obrigado a pagar. Direitos do locador e do locatário. Redução de aluguel, pode haver redução de aluguel. O direito do locatário, quando o locatário reside no imóvel e há um problema, nós falamos isso em sala de aula, por exemplo, uma coluna hidráulica. A coluna hidráulica é incorporada ao patrimônio, incorporada ao bem. Então, por essa razão, o responsável pela manutenção é o proprietário. Agora, se por algum motivo o proprietário não realiza a obra e o locatário necessita usar a coisa porque ele paga o aluguel e ele faz a obra por meios próprios, ele tem todo o direito de ajuizar uma ação e requerer o reembolso daquele valor, porque a responsabilidade é do proprietário, não é do locatário. Porque tem que se apurar, como está escrito aqui, a culpa. Se é uma deteriorização pelo uso, uma deteriorização de uma questão que é incorporada ao imóvel, ele tem total direito de ressarcimento, tá? Porque ele precisou usar. O que não pode acontecer é a inviabilização do uso por uma ausência de manifestação de vontade do proprietário. Tá? Não pode se causar prejuízo. O proprietário ele tem que garantir a entrega da coisa mediante pagamento, bem como a posse mansa, a posse pacífica, e que aquele contrato exerça a sua função de locação, onde a pessoa reside, tem a sua paz, tem a sua tranquilidade, mediante pagamento. Essa que é a função da locação, tá? Então, ali, no artigo 567, 567, 570, nós falamos sobre as questões de direitos de locatário, de locador, no caso de abuso do locatário ou abuso do locador, e aí cabe a questão de ressarcimento, caso de multa rescisória, multa por descumprimento, tudo incluído dentro do contrato, tá? Falando de deteriorização da coisa, beleza? Vamos avançando aqui. Obrigação do locador: entregar a coisa alugada ao locatário e garantir o uso pacífico, como nós acabamos de falar. A obrigação principal é do devedor. Então, o devedor, ele sendo o locatário, que é quem paga o devedor, ele tem que exercer a sua função de locatário de uma maneira pacífica. Quem tem que garantir isso a ele é o proprietário, é o locador. Tá? O locador tem que garantir o uso pacífico da coisa. E isso, além de estar previsto no artigo locatário gosta de direito de retenção, no Código Civil, locatário resguarda desembaraço e turbações, artigo 568, também está presente no artigo 22 da Lei do Inquilinato. Eu trago a importância do debate do artigo 568 e do artigo 22 da Lei do Inquilinato, remetendo a essa matéria para o direito Civil 4, que é direito real, porque aqui o artigo 562 do Código Civil fala o seguinte: o locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiro. Como é que o locador vai resguardar o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada? E responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Como o locador irá proteger?
pelos meios de defesa da propriedade, as ações de defesa da propriedade. E aí, no artigo 1906 ou 1196, ele fala sobre, eu não me lembro o artigo agora de cabeça, fugiu o artigo da minha cabeça. Tem um artigo no 1119, acho que é 1119 do Código Civil, ele garante aos possuidores os direitos de proprietário. Alguns direitos de proprietário, que está previsto no artigo 1228, que fala que a faculdade do proprietário em usar, gozar e dispor da coisa, e defendê-la de quem injustamente a detenha. O defendê-la de quem injustamente a detenha são as ações de defesa de propriedade. E o artigo 1119, lembrei, 1119, fala que o possuidor também exercerá alguns dos direitos previstos no Código Civil para proprietário. Logo, o possuidor também terá direito de ajuizar ações de defesa da propriedade. Pegou, então, a visão? Então, o locador ele vai resguardar o locatário dos embaraços e turbações de terceiro através do artigo 1119 do Código Civil, que lhe assegura o direito do possuidor, que é o locatário, alguns dos direitos de proprietário, do artigo 1228, que é o usar, gozar e dispor. Só que o possuidor, locatário, não poderá dispor, mas sim usar e gozar. Tá certo? Então, essa visão ela é muito importante, porque nós sabemos, né, como eu falei, é um macete da vida real, tá? Um macete para a gente usar na vida real. Eu sou locatário, eu tenho direito sobre isso. Esse imóvel aqui, ele é alugado. Mas se alguém tentar invadir, eu vou defender, porque eu estou com um contrato de locação e eu estou usando essa coisa. Então, essa coisa não é minha, porque eu não tenho a propriedade dela, não tenho o meu nome no RGI dessa coisa, desse imóvel. Mas eu defendo os meus interesses, é o meu direito. Se alguém passar aqui pela porta, eu vou trancar, vou botar cadeado, eu não vou deixar entrar. E se alguém invadir e me colocar para fora, eu vou exercer o meu direito de possuidor, que são as ações de defesa da propriedade. Da propriedade que não é minha, mas eu tenho um contrato de locação para usar de forma pacífica. Essa é a garantia que a lei me dá. Tá? Vícios, fornecer descrição minuciosa do estado do imóvel, pagar taxa de administração imobiliária, pagar imposto e taxas, são deveres do locador. Alguns alunos perguntam, tudo bem, o locador é o proprietário, ele tem deveres, ele tem que pagar o IPTU? Tem. Ele é obrigado a pagar o IPTU. Mas em alguns lugares, quando aluga-se o imóvel, o locatário paga. Sim, porque nós estamos falando de relação interpartes, nós estamos falando de direito obrigacional, nós estamos falando de normas de direito privado. Não há intervenção do poder público. Então, o que o comprador decide com o vendedor e o que o locador decide com o locatário será colocado no papel em cláusulas contratuais que são normas de direito privado. Então, o locador pode passar a responsabilidade pelo pagamento do IPTU para o locatário, em que pese o IPTU ser considerado uma obrigação próprio terreno, que acompanha o bem, que é normatizado pelo direito público através de norma de direito tributário. Então, o IPTU ele é obrigatório para o proprietário, não para o locatário. Ou seja, o IPTU é obrigatório para o locador, não para o locatário. Mas ele pode transferir essa responsabilidade, sim, para o locatário, porque é uma norma de direito privado. A relação de contrato de locação é norma de direito privado. Tá? Então, em que pese haver a obrigatoriedade do imposto e taxa para o proprietário, pode-se haver um contrato passando a responsabilidade do pagamento do IPTU para o locatário, sim. Tá? Aqui nós falamos de obrigações de locatário, que é pagar pontualmente o aluguel, restituir a coisa sem dano. Nós já falamos da responsabilidade do locador também. Outros deveres do locatário que estão previstos na lei do inquilinato. Revisão judicial do contrato de locação. Valor do aluguel arbitrado abusivamente. Eu tenho como fazer uma revisão judicial do contrato de locação? Tenho. Se eu alugo um imóvel aqui nessa região onde eu estou aqui, meu imóvel aqui está alugado, um exemplo, tá? Um exemplo. Por R$ 1.500,
3 salas comerciais eu uso aqui no centro da cidade. Hoje eu estou no escritório, é feriado, estou no escritório gravando essas aulas aqui para vocês. Pago R$ 1.500, mas depois que eu assino o contrato e começo a pagar meu aluguel, eu percebo que todas as salas aqui do meu prédio comercial, por exemplo, tem 20 andares, os aluguéis estão R$ 1.800. Eu tenho quase, é 1.500 que eu falei, não me lembro, vamos colocar aí o dobro, estou pagando o dobro de aluguel. Então eu posso fazer uma ação revisional para reajustar esse contrato. E eu vou pedir ao juiz, vou comprovar ao juiz que realmente essa metragem quadrada dessa região não chega a 1.600, por exemplo, e sim estourando R$ 900. Então eu consigo, através de uma ação judicial, rever os valores dos aluguéis. É o que está escrito nesse tópico. Legitima-se a intervenção do Estado através da revisão do contrato pelo Poder Judiciário. Isto acontece normalmente nas seguintes hipóteses: valor do aluguel arbitrado abusivamente. Então, eu posso ajuizar uma ação para rever essa questão do aluguel. Cláusula de vigência. É uma cláusula que, se presente no contrato de locação com prazo determinado, garante ao locatário a permanência do imóvel até o fim do prazo, mesmo na hipótese do locador alienar o imóvel. Ou seja, o proprietário pode vender o imóvel mesmo com o locatário residindo no imóvel, mesmo com o contrato de locação em andamento, em execução, vigendo. Mesmo que o contrato de locação esteja vigendo, o proprietário pode vender o imóvel sem problema nenhum. Né? Lógico que o contrato ele tem que ter um prazo determinado. Se o comprador permitir com que esse locatário permaneça pagando aluguel, beleza. Agora, se o novo comprador entenda que aquele locatário deva sair do imóvel, beleza. Quando chegar o prazo anterior, 30, 60 dias, dependendo do que está previsto no contrato, chegando para terminar, ele comunica oficialmente ao locatário e fala: sou o novo proprietário desse imóvel. Não tenho interesse em renovar o contrato de locação. Logo, solicito que Vossa Senhoria entregue o imóvel no prazo final. Pronto, acabou, não tem problema nenhum. Tá? Isso daí é uma cláusula que tem que ser expressa, né? Fala dos requisitos ali, ó. Tem eficácia, tem que ser expressa. Importante que esses contratos de locações sejam registrados em cartório, para dar uma garantia melhor, uma segurança melhor, tá? Inexistência da cláusula de vigência. No caso de a cláusula de vigência não constar expressamente no contrato de locação, os adquirentes do imóvel terão de observar o prazo de 90 dias para retomar a posse do imóvel do locatário. Não poderá o locatário ser retirado do imóvel antes disso e não poderá o locatário reivindicar a posse do bem após este prazo. Então, nós temos um prazo de 90 dias, onde o locatário terá que desocupar caso haja uma cláusula de vigência e esse imóvel seja vendido para uma terceira pessoa. Tá? Já sabemos que o contrato de locação pode dar tanto por tempo determinado ou indeterminado, isso aí vai depender das partes. A locação com prazo indeterminado, ela, assim considerada a locação do qual o contrato não prevê um prazo para sua duração. Nessa hipótese, o locador não poderá haver a denúncia da locação por parte do locador, a não ser que seja uma denúncia cheia, ou seja, aquela que se atende aos requisitos do artigo 9º do inquilinato, da lei do inquilinato, que é por mútuo. A locação também poderá ser desfeita por mútuo, em decorrência de prática de infração legal ou contratual, em decorrência de falta de pagamento de aluguel. Então, eu posso, entre aspas, quebrar o contrato com base no artigo 9º da lei do inquilinato. São essas situações que me permitem a quebra de contrato. Tá? Então, o locatário poderá denunciar a locação no prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador com antecedência mínima de 30 dias. Poderá devolver a posse do imóvel ao locatário a qualquer momento, desde que mediante notificação prévia do locador, com antecedência mínima de 30 dias, sob pena de pagamento do valor equivalente ao aluguel. Ou seja, se eu não quero mais morar naquele imóvel, eu tenho um contrato em andamento, eu comunico 30 dias antes de sair ao proprietário e saio.
E após 30 dias eu fico isento dos próximos pagamentos. Locação por prazo determinado. Nós sabemos que a locação por prazo determinado, ela pode... O locatário tem que sair no prazo final. Caso haja descumprimento na entrega, exige multa. Caso haja um interesse em continuar no contrato de locação por tempo determinado, exige a comunicação expressa com antecedência também de 30 dias. Tá? Contrato com prazo igual ou superior a 30 meses. Caso haja renovação do contrato de locação por tempo indeterminado, ocorrem mudanças nas regras. As regras para esse tipo de contrato estão previstas no artigo 46 da Lei do Inquilinato. O contrato deve ser escrito, a resolução independe da notificação do locatário, hipótese do locatário permanecer na posse 30 dias após fim do prazo contratual sem oposição do locador, tá? Que aí presume-se a prorrogação do contrato por prazo indeterminado. Então, se eu tenho um prazo determinado e o locatário passa de 30 dias da data vigente, né, presume-se que houve uma prorrogação automática por prazo indeterminado. Contrato por prazo inferior a 30 meses, está previsto nas hipóteses do artigo 47 da Lei do Inquilinato, tá? Sobre as benfeitorias, que são importantes, a gente falou muito sobre isso em sala de aula. Classificação das benfeitorias, elas podem ser divididas em necessárias, úteis e voluptuárias. Não quer dizer que a benfeitoria voluptuária seja por mero deleite ao longo do contrato, do início até o final. Pode haver de que a voluptuária possa agregar valor ao bem e aí ele deixa de ser voluptuária, podendo passar para uma benfeitoria útil. Vai depender da situação do caso concreto. Agora, se a voluptuária continuar sendo voluptuária, não vai haver o direito de quem fez em receber uma indenização, mas pode haver o endereço de quem é o interesse, né? De quem é o proprietário do bem, quando receber o bem, manter aquela benfeitoria voluptuária ou mandar quem construiu refazer do jeito que estava antes. A benfeitoria necessária são fundamentais para a conservação e manutenção da integridade do bem. Por exemplo, uma manutenção na coluna de água e esgoto do imóvel. Aí sim, é uma benfeitoria necessária. A benfeitoria útil, ela vai melhorar a otimização do uso e da função do bem, né? Eu posso ter 3 quartos, sendo que 3 quartos sem banheiro. Então, eu quero um banheiro para cada quarto. E aí eu faço suíte. Beleza? Eu estou melhorando e estou otimizando o uso daquele bem. Tá? Eu falei aqui da benfeitoria, voluptuárias, direito de preferência. Consiste o direito do locatário a exercer a preferência na hipótese de alienação do bem objeto da locação. Sim, nós falamos. Se eu alugo um imóvel e o proprietário quer vender, ele primeiro me consulta, porque eu tenho direito de preferência sobre a compra daquele imóvel. Prazo. O locatário tem o prazo decadencial de 30 dias para exercer o direito de preferência. Sublocação. Nas hipóteses em que o bem está sublocado, quem terá prioridade do exercício do direito de preferência é o sublocatário, uma vez que ele é quem detém da posse do bem. Seu interesse é considerado maior, levando-se em conta o direito à moradia. Então, a sublocação ela pode ser permitida pelo contrato, mas ela pode não ser permitida também pelo contrato. Se houver omissão no contrato, é melhor que não pratique a sublocação, porque o contrato é de locação, o objeto é a locação. Por exemplo, eu alugo um imóvel, resido nesse imóvel, e no contrato permite a sublocação. Eu subloco esse imóvel, saio do imóvel e deixo outra pessoa residindo lá. Caso o proprietário que me alugou o imóvel queira vender o imóvel e ele tenha acesso e conhecimento de que aquele imóvel foi sublocado, ele oferece para o sublocador, não para mim. Quem está de posse direta do bem é quem tem a preferência pelo direito de moradia para dizer se quer comprar ou não comprar aquele imóvel, tá bom? Imóvel em condomínio. Se o imóvel objeto da locação for propriedade em condomínio, o direito de preferência será de propriedade dos coproprietários. Atenção, isso vale para o caso de condomínio geral, em que o objeto da locação possui mais de um proprietário. Lembrando a diferença, condomínio edilício existe complexo nos feixes obrigacionais.
pois o condômino possui propriedade plena, mas também há áreas comuns. Então, o proprietário possui a propriedade plena da sua unidade, mas as áreas comuns são usadas pelos demais moradores, pelos demais possuidores, que podem ser locatários, possuidores, ou possuidores proprietários. Tá? Então, nós falamos de imóvel em área condominial de uso comum. Inobservância do direito de preferência, né, pleitear perdas e danos ao alienante, né, caso o locador realize a alienação do imóvel sem primeiro oferecer ao locatário, então o locatário tem direito de perdas e danos, ou pleitear a adjudicação compulsória do imóvel, depositando o valor da venda, ou seja, conseguir para que se transfira obrigatoriamente, conseguir para si a transferência obrigatória do imóvel. Se o imóvel não é oferecido a mim, que sou locador, para outra pessoa compra, eu tenho direito de preferência, eu posso ajuizar uma ação e pleitear a adjudicação compulsória. Se o comprovado no processo que eu sou locatário direto e que o proprietário vendeu de uma maneira sem me consultar, o juiz pode julgar procedente o pedido da minha ação para que eu adjudique compulsoriamente aquele imóvel, desde que, obviamente, eu efetue o pagamento dele, o preço dele. Locação não residencial ou comercial. Será comercial a locação cujo contrato tiver como finalidade específica para uso de imóvel para desenvolvimento da atividade comercial e empresarial. Eu não posso residir, eu não posso passar a noite lá. E sim, utilizar horário comercial. Direito de renovação. Tá? Pode-se haver, pelo princípio da liberalidade, uma renovação do contrato. O prazo igual ou superior a 5 anos também se admite casos em que a soma de vários contratos de locação totalize 5 anos. Então, pode haver uma renovação contratual. O decreto 24.150 de 34 estabelecia que, para haver renovação do contrato de locação comercial, era necessária uma indenização. Isso antigamente. Com a lei do inquilinato, o decreto foi revogado, de modo que não é mais exigida a indenização para a renovação do contrato de locação comercial. De acordo com o artigo 51 da Lei do Inquilinato, a renovação do contrato de locação comercial é um direito do locatário, nas seguintes condições. Eu relaciono as condições com os prazos ali. Aspectos procedimentais. Além dos aspectos materiais, relações contratuais, a Lei do Inquilinato também estabelece regras processuais, a partir do artigo 58. Caso o locatário não pague o aluguel, ação de despejo. Caso o proprietário não aceite o pagamento do aluguel avançado no contrato com desconto das obras necessárias, a ação de consignação de pagamento de aluguel. Caso haja um problema no contrato, ação revisional, principalmente aquele que fala sobre um valor acima do normal da base de mercado daquela região. Caso haja o interesse do locatário, tendo em vista o imóvel ser locado, o imóvel ser comercial, e ali ele tem uma marca vinculada àquele lugar, e todo o seu material é vinculado àquele lugar, e o proprietário não quer renovar, o locatário pode ajuizar uma ação renovatória, informando a importância da renovação daquele contrato, tendo em vista ser um imóvel comercial. Tá? Então, nós vimos aí na questão da evolução histórica do contrato da lei do inquilinato, né, com relação à renovação contratual. Normas processuais de lei do inquilinato são estabelecidas 5 regras procedimentais próprias, tudo no artigo 58, que tem um rol taxativo. Tá? As ações tramitam nas esferas forenses, competência territorial, valor da causa, citação admite citação pelo correio, apelação terá efeito devolutivo, tá? Terá efeito devolutivo, não estamos falando de efeito suspensivo, e sim efeito devolutivo. Não são suspensos efeitos da sentença para que poderá ser executado provisoriamente. Então, nessa apelação eu posso, por exemplo, se eu tenho uma ação de despejo a um recurso, eu posso mandar o despejo de forma provisória. Eu posso executar essa sentença, né, fazer cumprir essa sentença de forma provisória. A ação de despejo, como nós falamos, é uma ação que visa colocar para fora aquele locatário que não paga,
Tem os requisitos, que são a caução. Geralmente se paga 3 aluguéis antes de alugar o imóvel. Caso haja um inadimplemento ou algum dano no imóvel, se usa da caução. Ação de despejo por falta de pagamento, pode-se fazer, e ainda se pode acumular ação de despejo com cobrança. Você pode acumular aqui, ó, acumulação objetiva, que é ação de despejo acumulada por cobrança por falta de pagamento. Então, é uma ação só, batendo em 2 situações. Ação revisional de aluguel tem a condição temporal, são 3 anos, né? A revisão pode ser extrajudicial, por meio de acordo entre as partes, ou judicial. Se for judicial, o prazo é contado a partir da citação. O pedido deverá indicar o valor do aluguel pretendido. Então, nós vamos modificar o valor do aluguel e assim nós vamos fazer a ação revisional. Beleza, galera? Então, ficamos por aqui. Essa é a aula 5. Fechamos aí, de uma forma resumida, o que nós conversamos em sala de aula. Nós conversamos sobre lei de locações, nós conversamos sobre os artigos do Código Civil que trata sobre locação de coisas. Falamos sobre as questões de macetes, expliquei sobre questões de ações, também de defesa de propriedade, falamos de cobrança de aluguel, falamos de despejo, falamos sobre o que é previsto na lei do inquilinato que não está no Código Civil, e por aí vamos seguindo, tá certo? Obrigado a todos, obrigado pela atenção, o tempo dedicado de vocês. Nos encontraremos na próxima aula, que será a aula 6. Vão acompanhando a numeração das aulas, estaremos juntos nessa caminhada. Valeu, até a próxima, um abraço.